Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos estudar sistemas de EDOs no caso onde o alto valor ele é repetido, ou seja, a multiplicidade algébrica de um determinado alto valor é maior do que 1, ou que a multiplicidade algébrica não bate com a multiplicidade geométrica. Então, vou começar a teoria resolvendo esse sistema de EDOs e no decorrer da descrição da solução desse problema, faço alguns comentários de como deve ser o procedimento para resolvermos este problema. Então, primeiro passo, vamos tentar determinar os autovalores dessa matriz que eu vou chamar de matriz A. Então, a gente calcula o determinante 1 menos lambda identidade, coloca 1 aqui, menos 1, 3 menos lambda, né? Então, é a matriz A menos lambda identidade, o determinante dessa matriz, você iguala a zero, para poder encontrar os autovalores. Bem, isso aqui é equivalente a dizer que 1 menos lambda vezes 3 menos lambda mais 1 é igual a zero. Se a gente for aplicar a distributiva, isso é o mesmo que dizer o quê? Que vai ter um lambda ao quadrado, que é menos lambda com menos lambda, aí vai ter menos 3 lambda com menos lambda, menos 4 lambda, 1 com 3, fica mais 3 com esse mais 1, mais 4, igual a zero. Completando quadrados aqui, você vai ter o quê? Que essa expressão é equivalente a dizer que lambda menos 2 ao quadrado, lambda menos 2 ao quadrado, igual a zero. Isso implica que o nosso lambda é igual a 2 e é uma raiz repetida. Então, nós caímos no caso de um único autovalor numa matriz 2 por 2. Próximo passo é, associado a este autovalor que nós acabamos de encontrar, vamos procurar os autovetores que correspondem a este autovalor. Então, para isso, eu tenho que resolver o sistema A vezes V igual a 2 vezes V. E aqui eu vou colocar no cantinho quem vai ser V. Então, digamos que o nosso V tenha coordenadas A e B. Então, fazendo as devidas substituições, já montando o sistema linear, nós vamos ter o seguinte. Do lado esquerdo, A menos B igual a 2A. E aqui nós vamos ter A mais 3B igual a 2B. Se você for observar o que está dizendo as duas equações, bem, aqui você está dizendo que menos B é igual a A, e aqui você também está dizendo que menos B é igual a A. Então, aqui você conclui que A é igual a menos B. Aí eu vou escolher um vetor, então basta escolher um valor de B que você determina um A. Então eu vou escolher o meu vetor V como sendo, por exemplo, vou colocar o B igual a menos 1, e aí o A vai ficar menos com menos mais 1. Ou melhor, é mais natural escolher o B igual a 1, então deixa eu colocar assim. Então, vou escolher o meu vetor V sendo de coordenadas menos 1 e 1. Então, eu fiz, bem, se B é igual a 1, então A é igual a menos 1. Só que nós estamos com um problema. Porque a multiplicidade algébrica deste autovalor aqui é 2, por causa desse expoente 2. E você só conseguiu um autovetor no espaço, na verdade assim, você consegue infinitos autovetores, só que todos os autovetores são múltiplos escalares desse vetor V, ou seja, a dimensão do subespaço é igual a 1. Isso é mais teoria de álgebra linear, mas é preciso ser comentado sobre isso. O que nós temos, por enquanto, é o seguinte, que x igual a, vou até chamar de x1 aqui, x1 igual a
E elevado a lambda, que no caso é 2, vezes t, multiplicado pelo vetor menos 1 em 1. Esse x1 aqui, ele é solução do nosso sistema. O problema é que, como eu quero encontrar o conjunto de solução desse sistema de EDOs, e a nossa matriz aqui é 2 por 2, então nós precisamos de duas soluções LI. E até o momento a gente só conseguiu uma solução LI, porque se você multiplicar aqui, alterar os valores de A e B aqui, o máximo que isso vai acontecer é que a outra solução vai ser LD com essa. Então precisamos desenvolver algo na nossa teoria para encontrarmos uma segunda solução que seja LI com esta. Então vamos fazer uma pequena pausa neste exemplo e vamos trabalhar com a teoria de um modo mais geral. Então vamos para a próxima parte. Então nós vamos aqui para a nossa teoria, vamos considerar o nosso sistema x igual a x, onde nós temos que lambda é um alto valor com multiplicidade algébrica pelo menos igual a 2, e a multiplicidade geométrica, vamos pegar o caso multiplicidade algébrica 2 e multiplicidade geométrica 1, para efeitos de ilustração. Mas de qualquer jeito, inspirado naquela aula de sistemas, naquelas aulas de EDO segunda ordem, homogêneos, de coeficientes constantes, onde a gente caía naquele caso de delta igual a zero, lá naquela aula, qual foi a estratégia? Se você tem E elevado a lambda t a solução, aí a segunda solução LI era fazer t vezes E elevado a lambda t. Isso era lá na EDO de segunda ordem, quando você caía no caso delta igual a zero. Então, uma ideia natural é pensar o seguinte: por que não escrever a nossa solução nesse formato? E aí o nosso objetivo seria determinar o vetor U que seja a solução do nosso sistema. Bem, a gente pode fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que substituir o x aqui em cima para descobrir quais são os vetores U que atendem essa condição. Então, derivando aqui do lado esquerdo, nós vamos ter aqui pela regra do produto E elevado a lambda t vezes U mais lambda t E elevado a lambda t vezes U, isso derivando do lado esquerdo. Isso teria que ser igual a vezes t elevado a lambda t vezes U. Então, só vou reorganizar aqui a expressão. Então, aqui vai ficar E elevado a lambda t. Vou até colocar o E elevado a lambda t em evidência. Não, deixa assim mesmo. Vezes U mais lambda t E elevado a lambda t vezes U igual a... Isso aqui é um escalar, então eu posso jogar para fora. T vezes E elevado a lambda t A vezes U. E aí o que acontece? O que tiver acompanhando E elevado a lambda t de um lado, vou igualar com o que tiver com E elevado a lambda t do outro lado. O que tiver acompanhando t vezes E elevado a lambda t de um lado, eu vou igualar com o que tiver acompanhando t vezes E elevado a lambda t do outro lado. Porque aqui, mais uma vez pensando em álgebra linear, se você pensa que o seu espaço vetorial é o espaço onde, por exemplo, os vetores são funções contínuas, o vetor E elevado a lambda t e o vetor t vezes E elevado a lambda t são vetores LIs nesse espaço vetorial. Então, você meio que vai agrupando por coordenadas. Então, adotando essa estratégia, a gente chega nas seguintes conclusões. Vou começar primeiro pelo t elevado a lambda t. Então, você conclui que lambda vezes U é igual a A vezes U. Então, nessa primeira equação, você está dizendo que U é um alto vetor associado ao alto valor lambda. Agora você pega o outro lado que diz que U tem que ser igual a, não tem nada, zero. Bem, como você concluiu que U é igual a zero, então não é uma boa estratégia usar o x nesse formato para encontrar a solução. E por que isso acontece?
Porque, na verdade, essa componente aqui acaba que não fica suficiente para você encontrar a solução. Você precisa de uma parcela que tenha o E elevado a lambda t. Então, uma segunda tentativa que nós podemos fazer para resolvermos o nosso problema é considerar agora x como t vezes E elevado a lambda t vezes u, conforme eu coloquei ali, mais E elevado a lambda t vezes, digamos, w. Agora o meu objetivo é o seguinte: eu quero descobrir qual é o vetor u, qual é o vetor w que eu vou substituir para encontrar a solução do nosso problema. Então, vamos substituir o x nessa equação. Então, nós vamos ter aqui, derivando essa expressão, aí tem que usar... Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o E elevado a lambda t em evidência, para facilitar as contas. Então, aqui vai ficar... Não, antes de fazer isso, deixei um pouquinho mais devagar. Melhor derivar e depois colocar o E elevado a lambda t em evidência. Então, aqui pela regra do produto vai ficar E elevado a lambda t, E elevado a lambda t, mais lambda t, E elevado a lambda t, vezes u. Acho que é melhor deixar o u em evidência, até porque o u fica parado. Mais lambda E elevado a lambda t, vezes w. Isso tudo, isso aqui é o x', tem que ser igual a vezes este vetor aqui. T vezes E elevado a lambda t vezes u, mais E elevado a lambda t vezes w. Vou simplificar aqui a expressão, usando aquele mesmo procedimento. Vou colocar, deixar num espaço quem está acompanhando o E elevado a lambda t e deixar no outro espaço quem está acompanhando o t E elevado a lambda t. Ou até, usando uma coisa mais direta ao ponto, bem, a equação acima vai ser equivalente ao que eu vou colocar aqui. Vou colocar já E elevado a lambda t em evidência em tudo, fica melhor. E aí o que acontece? Vou olhar primeiro para quem só tem o E elevado a lambda t, que aí nesse caso vai ser u mais lambda w. Agora eu vou olhar quem tem o t E elevado a lambda t, que aí aqui no caso seria mais lambda na verdade, né? Lambda vezes t vezes u. Lambda vezes t vezes u. Isso aqui é o lado esquerdo da nossa equação. Então, repetindo mais uma vez, nós temos o u aqui, nós temos aqui o lambda w aqui e t lambda u ali. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Porque eu posso colocar o E elevado a lambda t em evidência e fazer as devidas simplificações. Então, aqui vai ficar E elevado a lambda t vezes, vamos lá. Primeiro eu vou separar aqui, então aqui vai ficar t vezes a vezes u mais a vezes w. Então, repetindo mais uma vez, eu aplico a vezes isso aqui, mas aí o E elevado a lambda t já está em evidência e esse t eu joguei para fora da matriz aqui. Aqui eu aplico o a disso aqui, o E elevado a lambda t caiu fora, colocando em evidência, e aí fica só a vezes w. Então, vou realizar o mesmo procedimento. Então, enquanto isso, vou apagando o quadro e explicando o que vai acontecer. Eu vou agrupar quem está com o t e quem está sem o t. Então, fazendo os devidos agrupamentos, deixa eu só separar aqui. Então, eu tenho o seguinte, vamos ver quem está com t primeiro. Eu tenho que lambda t u é igual a t. Aliás, eu vou até apagar o t, só vou colocar quem acompanha o t. Fica até mais simples.
Porque aí o que acontece? Fica lambda TU igual a lambda TAU, aí o T simplifica. Então, eu vou colocar logo direto aqui. Lambda U é igual a U. Agora, sem o T. O que eu tenho aqui é U mais lambda W igual a... Esse aqui é um W maiúsculo, então deixa eu melhorar minha letra. Cadê? Sem o T. AW. Então, nós chegamos a isso. Isso é equivalente a dizer o seguinte. Na primeira equação, só vou mudar a ordem. Então, eu só estou dizendo que A vezes U é igual a lambda vezes U. Na segunda equação, o que eu vou fazer? Passo esse cara para o outro lado subtraindo, e aí eu consigo reescrever essa expressão da seguinte maneira. A menos lambda vezes a identidade multiplicado por W é igual a U. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Se você escrever x nesse formato, para você determinar quem é U, quem é W, solução do seu sistema, qual é o procedimento que você tem que fazer? Primeiro, você precisa encontrar o U. O U é nada mais, nada menos que o autovetor associado ao lambda. Então, repetindo, o U é o autovetor associado a lambda. Então, na hora de você expressar a sua solução final, o autovetor vai estar carregando aquele t vezes e elevado a lambda t. Então, aquele autovetor que a gente achou lá no exemplo, o menos 1 em 1, a gente substitui aqui. T vezes e elevado a lambda t e o autovetor que a gente achou lá naquela etapa anterior. Só que para achar o nosso w, que aí seria e elevado a lambda t vezes w, o que a gente faz? A gente faz A menos lambda identidade vezes W igual a U. Se você, por exemplo, passar esse lambda U para o outro lado, você vai estar chegando aqui entre parênteses, né? A menos lambda identidade vezes U igual a zero. Ou seja, essa fórmula aqui é justamente um procedimento para você determinar o autovetor de uma matriz. Só que aqui, ao invés de você igualar a zero, você está igualando ao autovetor que você encontrou na etapa anterior. Então, repetindo mais uma vez. Se aqui, ao invés de U fosse igual a zero, o W que atende isso aqui igual a zero seria o autovetor de A associado a lambda. Só que como você está colocando igual a U, então a gente tem um nome para esse vetor W, que ele é um autovetor generalizado. Pronto. Então ele é um autovetor generalizado. Então o procedimento é basicamente este. A esse autovetor generalizado, você substitui aqui. Então nós vamos retornar para o nosso exemplo e concluímos a nossa conta. Agora, para concluir o nosso exemplo, aqui eu registrei as informações que foram obtidas anteriormente. Então, quando a gente tem esse sistema de EDO, a gente achou um alto valor lambda igual a 2, de multiplicidade 2. A gente achou este autovetor associado a este alto valor, com coordenadas menos 1 e 1. E aí a primeira solução que nós encontramos foi justamente o x1 igual a e elevado a lambda t vezes o autovetor. Agora precisamos encontrar a segunda solução que seja LI com a primeira. Bem, a gente percebeu pelo bloco anterior que basta você fazer t vezes e elevado a 2t vezes o autovetor, que aí nesse caso é menos 1 e 1, e adicionar e elevado a lambda t vezes o autovetor generalizado w. Aonde esse w, para você encontrar ele, você tem que resolver o sistema A menos 2 vezes a identidade multiplicado por w tem que ser igual ao seu autovetor menos 1 e 1. Então vamos fazer as contas para poder chegar na solução.
Então, primeiro, quem é A menos duas vezes identidade? Então, você subtrai por 2 a diagonal principal. Então, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 1, menos 1. Subtraiu por 2 dá 1. Multiplica por W. W, bem, é um vetor com duas coordenadas. Então, vou considerar W com coordenadas C e D, por exemplo. Uma aula meio antiga, né? CD, né? Já passou do DVD, já passou do Blu-ray. Mas enfim, acontece. Mas, então vou colocar aqui CD. Isso é igual a menos 1 e 1. Não é muito difícil perceber que você vai criar um sistema equivalente, né? Então eu vou colocar uma equação que descreve a solução aqui desse problema, que aí nesse caso, vou até olhar para o segundo, que é que C mais D é igual a 1. Como é de se esperar, deveríamos ter infinitas soluções. Então eu vou escolher um valor para C ou um valor para D. Então digamos, vou escolher, por exemplo, D igual a 0. Então se D igual a 0, então D igual a 0, isso implica que C é igual a 1. Dito isso, o nosso vetor, deixa eu colocar assim, nosso vetor W, ele é igual a, cadê? C e D, né? Então, ele é igual ao vetor 1, 0. Agora sim, estamos aptos para escrever o nosso conjunto de solução, porque é só você apagar o W aqui, colocar o vetor 1, 0. A gente precisa verificar a questão do Wronskiano, né? Se os vetores são linearmente independentes. Mas acho que já dá para perceber isso rapidamente, com um pouquinho de teoria de álgebra linear, porque se você pensar novamente no... você pode pensar no espaço vetorial das funções contínuas, mas, por exemplo, este vetor aqui já é linearmente independente com esse, e também é linearmente independente com esse, dá para perceber rapidamente. O ideal é calcular o Wronskiano. Tá, eu vou fazer isso, vamos calcular o Wronskiano, que acho que é melhor. Queria pular essa etapa, mas me autoconvenci a fazer isso. Então vamos calcular o Wronskiano de x1, x2, que é o determinante de x1. A primeira coluna vai ser o x1, então eu tenho que agrupar aqui, vai ficar e elevado a menos 2t, desculpa, mais 2t, perdão, o menos fica embaixo, menos e elevado a 2t, embaixo e elevado a 2t, aqui agora eu vou ter que colocar o x2. O x2, a primeira coordenada é o quê? Vou colocar o e elevado a 2t em evidência. E aí vai ficar menos t mais 1. Na primeira coordenada, menos t mais 1. E na segunda coordenada, só e elevado a 2t vezes t. Porque aqui é 0. Quando você calcula o determinante, aqui vai ficar menos t elevado a 4t, que é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, que aí eu já vou fazer a distributiva. Então aqui vai ficar mais t elevado a 4t menos elevado a 4t. Já fazendo as contas, eu multipliquei aqui, apliquei a distributiva, mas não esqueço o sinal de menos. Esse cara cancela com esse cara, fica menos e elevado a 4t. Esse cara é diferente de zero para todo t número real. E agora sim, qual é o conjunto solução do nosso sistema de EDOs? Então vou apagar aqui o quadro. Vou deixar até com o pincel preto. Vou apagar aqui, escrever nesse espaço. Opa, acabei apagando minha solução aqui. Mas eu registraria, então tá tranquilo. Só para registrar o nosso conjunto de solução, o nosso conjunto de solução é x igual a C1 vezes a primeira solução, que era e elevado a 2t
vezes o vetor menos 1, 1, mais C2 vezes isso tudo aqui. Então, eu vou colocar um parênteses grande, colocar t vezes e elevado a 2t vezes o vetor menos 1, 1. Já vou ter que apagar aqui do outro lado, mas como a aula já está acabando, vai valer a pena. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, t vezes e elevado a 2t vezes o vetor 1, 1, mais e elevado a 2t vezes vetor 1, 0. Dá para reescrever essa expressão de outra maneira, mas acho que assim confesso que já me dou por satisfeito. Não, mas eu ainda vou fazer mais uma pequena manipulaçãozinha aqui. Já está resolvido o problema. Só vou querer reescrever isso aqui de uma outra maneira que particularmente gosto, que é o seguinte, que x é igual a C1 vezes e elevado a 2t vezes o vetor menos 1, 1. Até mudei de ideia. Eu vou fazer uma coisa mais interessante ainda. Vou agrupar pelos autovetores. Então, vou pegar primeiro C1 elevado a 2t mais C2t elevado a 2t. Isso tudo está multiplicando o vetor menos 1, 1, mais C2 vezes e elevado a 2t vezes o vetor 1, 0. Que aí acho que fica até melhor visualizar como nós estamos enxergando geometricamente esse problema. Aqui realmente quando t tende ao infinito, as coordenadas estouram para o infinito. Na verdade, as coordenadas ou estouram para mais infinito ou menos infinito, fica a depender de qual coordenada você está levando em consideração. Mas de qualquer jeito, o conjunto solução do nosso sistema de ADO, para qualquer C1 e C2 números reais, é isso aqui. Então, o procedimento, resumindo tudo aquilo que a gente acabou de desenvolver na aula de hoje, é o seguinte. Primeiro, você calcula, como é algo que a gente já tem visto desde o início desse tópico, você primeiro calcula o alto valor. Se o alto valor tiver uma multiplicidade algébrica maior do que 1, você calcula os autovetores. Você vai ter dois cenários. Ou você vai ter a multiplicidade geométrica igual à multiplicidade algébrica, e aí você vai seguir a sua conta normalmente. Se eventualmente a multiplicidade geométrica for menor, ou seja, você, por exemplo, encontrou um alto valor com multiplicidade algébrica igual a 2, e você só encontrou um vetor LI, um alto vetor LI, então qual seria o procedimento? Você vai procurar o alto vetor generalizado relacionado àquele alto vetor que você achou anteriormente e escrever a fórmula. Qual vai ser a segunda solução? T vezes e elevado a lambda t vezes o alto vetor mesmo, mais e elevado a lambda t vezes o alto vetor generalizado. Lembrando que aquele ali seria o seu x2, seria a sua segunda solução LI do seu sistema. E aí a sua solução final é simplesmente uma combinação linear de e elevado a lambda t vezes o alto vetor, mais esse x2 que a gente acabou de desenvolver. A melhor maneira de consolidar tudo isso é resolvendo diversos exercícios. Fazer um caso 3x3 e assim por diante. Isso aqui é só um esboço, né, de como funciona o roteiro. Então pratiquem, qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima.